Olá, gente, sejam bem-vindos ao Tarô das 9. Eu sou Andréia de Lucas e você está na Alquimia do Tarô. Aqui eu te ajudo a transformar a sua vida através do tarô. O tema de hoje a gente já tinha combinado na quarta-feira que essa semana a gente ia falar dos regentes, né, para 2023. E pela astrologia, o regente de 2023 é a Lua. Na quarta a gente falou do arcano Lua, do regente Lua, sob a perspectiva do tarô, né? E a gente falou do arcano Lua. Hoje a gente vai falar do arcano 7, né? Que é o carro. Porque pela numerologia, 2023, ele vem pela energia do 7, a energia do carro, do arcano carro, né? E no nosso querido e amado tarô, ele vem assim, desse jeitinho, tá? Quem já me acompanha pode falar aqui, eu vou falar tudo de novo, gente. Eu vou falar tudo de novo porque a gente não sabe quem tá chegando agora. Então a gente tem que situar a galera. Então eu vou falar do que é arcano, né? Porque eu tô arcano carro, arcano. O que são arcanos, né? Arcanos é uma palavra que significa segredos, caminhos, mistérios. E o arcano carro, ele vem para que a gente desvende esses segredos, esses caminhos, esses mistérios, né? E a gente também fala de imagens arquetípicas. Pô, André, imagens arquetípicas, você sempre fala arquétipos. No tarô, a gente usa o termo imagens arquetípicas porque o tarô não é um desenho só. Ele tem várias imagens e vários significados numa mesma carta, num mesmo arcano, né? E a gente vai, para finalizar, né, essa situada, a gente vai falar o que é a numerologia, porque senão a numerologia vai ficar muito chateada comigo, porque a gente deu definição de astrologia na quarta-feira. Então, para a gente não ficar devendo, né, o que é a numerologia? Numerologia é o estudo da energia dos números e o que eles influenciam a nossa vida, no nosso comportamento, na nossa área sentimental, na nossa saúde, enfim, é tudo aquilo que influencia a nossa vida, né? Então, uma vez que a gente já sabe o que é arcano, o que é numerologia, o que são imagens arquetípicas, a gente parte agora pro carro. Eu sempre falo para todo mundo que tarô a gente não decora, tarô a gente entende. Tarô, a gente olha para ele, presta atenção no que ele tá querendo dizer pra gente. E aí, eu gosto muito de fazer isso. Pensa no carro. O que é o carro no nosso mundo, né? Olha pro carro, o que ele te transmite. Eu coloquei aqui algumas palavrinhas-chave, né? O carro, ele transmite pra mim movimento, velocidade. Ele fala para mim de caminho, de direção, de tempo, porque o carro, ele economiza o nosso tempo, né? Se você for em determinado lugar, de carro é um tempo, se você for fazer esse trajeto a pé, é outro. Então o carro, ele, no nosso dia a dia, ele vem nessa pegada, né? E aí a gente fala, e na visão do tarô? A gente vai falar agora do carro como arcano dentro do tarô e numa visão de regente de 2023. Por quê? O carro, se a gente for dissecar aqui, eu gosto de falar essa palavra dissecar porque a gente vê item por item. Ele tem N significados, muitos mesmos. E como eu queria falar dele dentro de um recado, de um conselho, de uma sugestão para 2023, dentro dessa pegada de regência, de arcano regente para 2023, então eu direcionei todo esse significado para isso. Mas o carro, ele não vai falar só do que eu vou dizer aqui hoje, ele fala de muita coisa, mas não daria tempo e também enrolaria a cabeça de vocês. Então vamos fixar assim,
estou falando do carro hoje como perspectiva de regência para 2023, de todos os conselhos que ele vai trazer para o ano que vai surgir, que vai nascer agora de sábado para domingo. Então aqui eu gostaria de mostrar algumas cartas. Eu gosto de mostrar cartas variadas para a gente ver como os artistas, né, os artistas plásticos, eles vêm, os desenhistas, né, eles vêm trazendo visões diferentes. A carta ela vai dizer a mesma coisa, mas traz uma pegada diferente. Esse aqui é o carro no tarô de Marsella, tá? Você vê que ele tem 2 cavalos, um azul e um vermelho. Ele vem todo na representação em amarelo, azul e vermelho. Tem um significado para isso. Esse aqui é o Rider-Waite, tá? Pode ver que o cavalo ele foi substituído por 2 esfinges, mas a biga, né? O carro da época deles, né? É o mesmo. Esse aqui pode estar em francês, não sei se dá pra ver. Ele já chama de charrete, ele não fala nem carro. Eu não sei falar francês, então tá aqui de chariot. Então assim, é charrete, tá? E vem representado, esse aqui o cavalo também, já por 2 cavalos, um preto e um branco. Por quê? Esses cavalos, eles representam a dualidade, né? A gente já falou em diversos vídeos aqui, se vocês me acompanham. Quem não me acompanha, tá chegando agora, dá uma olhada lá atrás, que a gente sempre fala da dualidade, da luz e da sombra, que as duas andam juntas. A gente já falou bastante desse assunto. Esse aqui eu trouxe, que é o tarô das bruxas, né? Pode ver que é uma vassoura, mas não deixa de ser um veículo de transporte, de movimento. E esse aqui é o que eles chamam de steampunk, né? Também um pouquinho diferente, mas também ali, com o veículo. Então, o que esse carro ele vai falar pra gente? Eu vou pegar aqui o Marsella. Esse cavalo azul e vermelho, ele fala de 2 polaridades. O azul, ele fala do nosso racional, tá? E o vermelho, ele vai falar do nosso emocional. Então, nessa pegada do racional com o nosso emocional, eles têm que andar juntos. Nem a mais, nem a menos. Tem que haver um equilíbrio aí. Essa charrete, né? Esse carro em si, ele significa a nossa vida. A nossa vida, ela é direcionada, impulsionada pela nossa razão e pela nossa emoção. E essa pessoinha que tá aqui, quem é ele? A gente lembra, quem assistiu o filme de heróis, né? Aqueles heróis do tempo... muito épico, né? Que tem... Meu Deus, passou um gato. Passou um gato, gente. Então, aqueles heróis, eles sempre têm aquela coisa do... Vai chegar na cidade depois de ganhar uma guerra, e aí faz tipo um desfile, eles são ovacionados pela população, porque eles foram lá, conquistaram o que tinham, e eles entram como heróis. E aí vão ganhar os louros da vitória, né? Vão ser condecorados. Então, essa pessoinha aqui somos nós, que seguramos as rédeas da nossa emoção e da nossa razão para guiar a nossa vida. E ele fala de vitória, porque quem chegou foi vitorioso. O arcano 7, o carro, ele vem depois do arcano 6, os enamorados. E os enamorados, eles falam de quê? De escolhas, né? Então, o que ele quer dizer? Quer dizer que depois que você fez as escolhas necessárias, você chegou aonde tinha que chegar. E a partir do momento que você chegou, você é um vitorioso. André, mas e se eu escolher errado? Bom,
partir do momento que certo e errado é uma linha tênue, depende da visão. Mas se para sua vida e para aquilo que você planejou, você tomou uma decisão que a princípio é errada, vai acontecer o quê? De você ter que demorar mais para chegar. O que importa não é a demora, o que importa é chegar. Ou seja, se você teve uma opção certa, né? Certa, você chega mais rápido. Se de repente você fez uma opção errada, você vai aprender com o seu erro, você vai superar aquele obstáculo, você vai superar aquele desafio e vai pegar o caminho de novo. Vai chegar um pouquinho depois, mas vai chegar. Dá para entender? O importante é que você chegou, é que você passou a linha da chegada. Se você está vindo de uma batalha, porque nada cai do céu. Se você está vindo de uma batalha, de uma guerra, todo estrupiado, todo ferrado, tentaram te matar, matou um monte. Se você chegou, se você sobreviveu, você é um herói, você é um vencedor. Muitos ficaram para trás, mas você chegou. Então o carro ele fala disso. Parabéns para você. Você chegou. E qual é a polaridade sombra da carta carro? A carta carro, a parte sombra dela é o fracasso. E quando é que a gente fracassa? Quando a gente não escolhe. Quando a gente empaca, sabe? Quando a gente empaca, a gente fica à deriva. A gente não chega onde precisa, a gente fica à mercê dos inimigos, a gente fica à mercê da situação. No caso, né, desses guerreiros medievais, se ele empaca no caminho, é encurralado, não toma uma decisão de sair de um lugar e ir para o outro, encarar o inimigo com a espada e ficar escondido ali empacado, ele vai ser encontrado, ele vai ser morto, ou então ele vai morrer de sede, de fome, ou então algum animal vai pegar ele ali para seu almoço ou jantar do dia. Empacar não é a escolha certa, entendeu? Empacar, não sair do lugar, você não vai ser um vencedor. Você não, aí nesse caso você não está tomando as rédeas da sua vida. Então 2023 ele vem falando isso para você. 2023 ele fala para você: tome as rédeas da sua vida. Seja um vencedor. Olhe para você. A lua, na quarta-feira a gente falou, a lua ela fala de autoconhecimento. Então, a lua ela fala assim: olhe para dentro. E o carro ele fala para você: faça uma escolha. Para você fazer uma escolha, você tem que se autoconhecer. Olha só como é que as coisas se completam. Porque quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se você está numa situação que você acha que não tá legal, a culpa é sua. Porque você empacou. Porque você não fez nada para modificar isso. O carro ele fala de movimento, de domínio das suas rédeas, de assumir quem você é e de assumir as suas escolhas. Ah, mas Deus escolhe, Deus, a vida. Não vamos colocar e jogar nas costas de Deus coisas que são responsabilidades nossas. É muito cômodo, né? O deixa a vida me levar, a vida leva eu. Existem vários ditados sobre escolhas, que, né, quem muito escolhe acaba escolhido. Ou quando você não escolhe, é uma escolha, né? Ou quando você fica parado e não sai do lugar, vira estátua de sal. Quando olha para trás, também vira estátua de sal, porque você não está andando para frente, você empacou olhando para o passado. Se você não evolui, você é tragado.
Então, o carro em 2023, ele fala o seguinte: toma as rédeas da sua vida e ande, porque o carro é movimento, né? E é tudo muito rápido, tudo vai acontecer muito rápido, né? As situações vão se resolver muito rápido, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o lado luz quanto para o lado sombra. Então o carro, ele vem falando isso para você. E ele não fala só do fracasso de empacar, ele fala também do fracasso de você não dominar as suas rédeas. É normal que em algum determinado momento da nossa vida, um lado esteja falando um pouquinho mais alto que o outro. Mas quando a gente percebe isso, a gente faz o quê? Puxa de novo. A gente não pode ser dominado, a gente tem que dominar. Tem que ter o domínio da direção, das rédeas. Tem que perceber se o emocional está desequilibrando a balança, ou se o racional não está deixando o emocional fluir. Tem que estar tete a tete, porque se esse carro puxado por esses instintos, né? No caso, cavalos, se ele um puxa para um lado, um puxa para o outro, o carro quebra e você fica no caminho. Você não chega onde você tem que chegar. Ou se o carro fica desgovernado, ele pode ir para o precipício e você vai junto, por falta de domínio. Então o carro fala disso. Reveja tudo. Trace estratégias. Não se deixe dominar por desejos. E aí é que vem a grande sacada. Desejo diferente de sonho. Sabe aquela história? Eu estava escrevendo, né? Estava escrevendo sobre o carro, né? Porque pensando, né? Porque de tantos significados, puxando algo, né? Para botar aqui no enredo da nossa conversa. E aí eu lembrei do Aladdin, do filme do Aladdin, né? Por que os desejos são todos desperdiçados? Porque são desejos. Desejos são movidos por impulsos. Lembra quando a mulher está grávida, ela tem desejo de comer isso, tem desejo de comer aquilo? Desejos. Está totalmente no emocional. Talvez não seja real. Passou outro gato aqui. Sai, filho, sai. Então, o que acontece? Sonhos, eles não morrem. Você pode colocar na gaveta, mas eles estão ali. Eles não morrem, diferente de desejo. Então, se você tem um sonho, né? Se você tem algo que você almeja, uma meta, um grid de chegada, né? Você tem que colocar ele na sua frente, planejar o seu caminho, suas estratégias para guerrear, segurar bem as suas rédeas e ir, mas com o desejo e com os sonhos no equilíbrio certo, com as emoções e com a razão no equilíbrio certo. O carro, ele vem falar disso, ele vem falar de domínio, de mudança e de movimento. E qual a parte da mudança? Se você está num lugar aonde você não está bem, aonde você acha que está sendo perseguido, pouco valorizado, adianta brigar, gritar, falar que a culpa é de Beltrano, de Cicrano? Não. Mude você. Trace novos desafios para sua vida. Se coloque em movimento. Você precisa estudar mais, fazer uma pós, ou até uma faculdade, ou fazer um curso que te acrescente mais para conseguir um emprego novo. O carro está falando para você, vai que agora é a hora. Se você está num lugar, morando em algum lugar e está se sentindo incomodado, não está bem dentro da sua própria casa, cara, o carro está falando para você, mude essa situação. Procure aqui, procure lá, fale com alguém que você acha que possa te ajudar, mas mude, saia da inércia. Porque quando a gente fica parado muito tempo, a gente é engolido, a gente é atropelado pelo carro dos outros.
Quando eu também estava escrevendo carro, o que veio muito na minha cabeça foi a imagem do Ayrton Senna, né? Porque o carro, ele fala muito isso do grid da chegada, né? Dos louros, da vitória. E olha só, e quando a gente fala do herói, um dos heróis muito marcantes que a gente tem aqui no Brasil é o Ayrton Senna. E toda vez que ele chegava, era uma festa, né? Com o carro dele. E aí ele desenvolveu uma habilidade de correr na chuva. Cara, chovia, não tinha pra ninguém. Porque ele desenvolveu uma habilidade melhor do que todos que estavam ali da geração dele, né? O carro também fala disso, de habilidades novas. E aí ele foi o rei das pistas molhadas. Choveu, era dele, estava no papo. E o dia que ele não conseguiu segurar a direção, aqui a gente não está discutindo os motivos, mas o dia que ele não conseguiu segurar as rédeas, aconteceu o que aconteceu. O dia que a gente não consegue segurar as nossas rédeas, as rédeas da nossa vida, o precipício tá ali na frente. Então 2023 ele vem falando isso para você. Movimente-se. Ele vem falando para você. Mude se precisar. Mudanças internas e externas. Ele vem falando para você. Domínio das suas rédeas. E para você ter domínio das suas rédeas, você precisa de quê? De se conhecer. Eu vou falar novamente, eu falei na Lua e vou falar aqui de novo. O que você quer? Eu me perguntei isso há muito tempo. O que eu quero? Porque essa pergunta é muito difícil de dar uma resposta. Porque quando a gente está perdido, a gente fica desnorteado, a gente não sabe o que a gente quer de verdade. E aí, para saber o que você quer de verdade, você precisa se conhecer. Você precisa saber onde é que o seu calo aperta. Você precisa saber aonde é que você perde o seu controle para poder se blindar, para não ficar à mercê de que outras pessoas ou situações vá lá e te pressione e te faça perder as rédeas. Você precisa saber se as crenças limitantes que você tem foram herdadas da sua criação, da sua família, vendo a vida dos outros. Você precisa se livrar delas. Você precisa deixar elas no caminho. Você precisa olhar para alguma coisa, porque novamente, né, eu trago essa visão sistêmica, que você, se tem algo ali, você tem que olhar para aquilo, porque esconder debaixo do tapete não resolve. Aquilo cresce como uma bola de neve e vem aparecer para você de novo como repetição de padrão, de comportamento, de problemas. O que é que você precisa? Você sabe? Então, a Lua, ela vem falar do autoconhecimento e o carro, ele vem falar, haja. Se você não se conhece, a hora é agora. Faça um movimento para se conhecer. Faça um movimento para você saber como dominar o ego, a razão e a emoção. Porque o ano é esse ano. Tem tudo a favor. Tem mais a favor do que contra. Porque se a gente dissecar o 7 do carro, são 2, 3 e 1. 3 mais 3 e 1. Ele vem com duas imperatrizes. Duas. E o que é a imperatriz? É aquela que da força, da prosperidade, da abundância, da criação. É uma pegada forte. E duas. Porque a gente está falando de duas polaridades, da emoção e da razão. Então vem uma imperatriz na razão, uma imperatriz na emoção. Duas potências. E aí vem o um, que é o mago, que é o que faz acontecer e que fica lá, vambora meu filho, anda! A pilha, o gás, a bateria que você precisava já tá aqui. Tudo que você precisa tá aqui, vambora, vamos andar. É hora de agir.
olha para sua vida, faz uma reflexão de 2022, um balanço, né? A gente que é de contabilidade, né? Que chega no final do ano a gente faz um balanço. Dá uma olhada para sua vida. Vê quantos desejos e quantos sonhos. Você foi dominado em 2022 por quê? Por metas, razão, raciocínio, enfim, ou simples desejos. Porque desejos são, como diz o outro, né, daí passa, desejo é algo que tem a ver com impulsos, né? E agir no impulso nem sempre leva a gente para um caminho bom. Nem sempre faz a gente escolher ou optar por decisões sábias, porque você está no impulso do desejo. 2023 vem falar para você, hora de deixar o desejinho do lado, olha para os seus sonhos, para as suas metas, se movimente, domine, segura suas rédeas, mude. É isso que 2023 vem falar para você, através do arcano 7, o arcano do carro. E a lua, ela vem dizendo, se autoconheça. Porque para mudar, para dominar e para movimentar, tem que ter autoconhecimento. Se você não tem autoconhecimento, você não chega a lugar nenhum. E aí você é movido por desejo, e aí vai ser, sabe? Ao invés de chegar na vitória, você vai empacar no meio do caminho. Porque como eu já falei, o tarô, ele é uma jornada, é a jornada do louco, né? E a gente vai passando carta por carta. Depois do 6 dos enamorados, a gente vai pro carro para movimentar isso depois das nossas escolhas. Mas escolha, não empaque. Então, era isso que eu queria falar com vocês também, né, para complementar. Eu tenho uma história, estou tentando puxar aqui, de uma leitura que eu fiz para um senhor até, há pouco tempo. E ele queria fazer um negócio. Isso aqui é um outro exemplo do que o carro ele fala. E aí ele falou que ele queria investir numa determinada situação e tal. E eu comecei a tirar as cartas e veio o carro. E lógico, né? Não veio só o carro, veio outras cartas e conforme as cartas iam saindo, ia fazendo aquela leitura e falei com ele que o tarô ele estava falando ali naquele momento que aquele investimento que ele gostaria de fazer não parecia ser um caminho muito certo, porque faltava para ele conhecimento da atividade que ele estava entrando. O carro ele veio falando isso, né? Como o carro ele fala do domínio das rédeas, né? Ele não tinha conhecimento da atividade. Então, o que isso acarreta? Se você entra num negócio que você não conhece o que você está fazendo, que você não domina, duas coisas podem acontecer. Ou você pode ser ludibriado, passado para trás, porque a pessoa vai falar, você vai entender bulufas, e aí te enrola, e quando você vê, você está mais enrolado que carretel. Ou você vai tomar decisões erradas e vai à falência. Então o carro ele vem nessa pegada também, né, de te aconselhar a dominar a matéria, a dominar uma atividade, a dominar o que você está fazendo, né? Nesse caso você vai ter que estudar, vai ter que conhecer, vai ter que saber. Quando eu falo, eu estou trazendo isso aqui por quê? Porque quando eu falo de arquétipos, né, de imagens arquetípicas, eu venho falando muito de ativar alguns arquétipos aqui do tarô. Eu sempre falo pro pessoal, para ativar tem que conhecer, tem que saber como aplica, porque senão você vai pegar um arcano e vai aplicar no lugar errado, e aí aquele relacionamento que você queria, né, trazer para de repente virar um namoro sério, você pode estar expulsando o cara de perto de você. Por quê? Porque você não conhece a carta. E quando a gente não conhece o conteúdo, né, a gente faz o quê? A gente toma péssimas decisões, né?
Então eu venho aqui falando muito de cada carta, de cada arcano, justamente para passar esse conhecimento para vocês, para que a gente faça algo diferente, né? E eu já estava na pegada do carro e nem tinha percebido. Por quê? O movimento, né? O movimento. Outro exemplo também que aconteceu foi comigo. Eu fui tirar para minha filha. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas sobre outra perspectiva de outro arcano. Olha só como é que é interessante, né? A mesma história, dependendo das cartas que saem, ela pode vir em conjunto trazer grandes informações. E saiu o carro para ela quando ela falava assim: mãe, tira para mim, vê se o meu trabalho tá perto, se eu vou conseguir trabalho e tal. E as cartas falava assim sempre para ela, né? Que para ela não deixar nada para depois, para ela não procrastinar, porque quando chegar, ia chegar rápido. E sempre tinha um carro ali no meio dizendo: tá chegando, vai vir depressa. E o conselho era para ela assim: não procrastina, não deixa nada para depois, porque na hora que chegava ia ser tipo assim, muito rápido para ontem, porque o carro ele vem dando essa informação, né? Que as coisas acontecem com rapidez também, né? Que as coisas estão em movimento. E pra gente não ficar comendo mosca, a gente tem que entrar no ritmo, né? E era isso. E eu vou falar, eu tinha prometido pra vocês que eu ia dar uma magia, né? Pra hoje, pra virar o ano. Essa magia que eu vou trazer, quem pode falar assim, pô, vai ensinar magia e tal, gente, simpatia é o quê? Magia é intenção, né? Tudo que a gente coloca intenção é magia, tá? Eu não quero entrar no assunto religião, mas tá escrito na Bíblia, agora eu não me recordo de cabeça, mas eu posso trazer aqui, que tem uma parte que diz que oração contrária é feitiçaria. Bom, se oração contrária é feitiçaria, a oração que não é contrária é o quê? Né? É algum tipo de magia. Magia é intenção. Tá aqui é magia. Ah, vou comer 7 uvas e guardar os carocinhos na carteira para trazer prosperidade pro ano todo. Magia. A uva tem poder? Não. Quem tem poder? Você. Você tá botando poder naqueles caroços de uva, né? Ah, vou pular 7 ondinhas lá para que meu ano seja farto, seja maravilhoso. A onda tem poder? Tem, porque a água do mar ele limpa, né? Ele limpa a zica toda. Mas o poder também tá com você e você tá colocando fé ali. Então, a partir do momento que você externa aquilo que você acredita e coloca em algo, você tá dando poder para aquilo. E aí você tá fazendo o que inconscientemente? Você tá fazendo um talismã, né? Eu já expliquei aqui a diferença de talismã para amuleto, né? Que o amuleto, ele é de proteção contra energias negativas. E o talismã é quando você concentra energias positivas, tipo uma bateria extra de celular. Porque quando a sua estiver acabando, é ali que você recorre para poder reabastecer. Então, essa é a diferença do talismã pro amuleto. Então, não tem nada demais, tá? O que eu tô mostrando aqui, que eu vou falar aqui, que a gente pode fazer é simples, só que você vai estar colocando... Você pode fazer de 2 formas, na verdade, né? Você pode fazer mental, ou você pode realmente fazer do jeito que eu te falando, criar uma forma onde você coloque, né, mais concretizado, para que a sua mente fortaleça aquilo e você coloque mais fé. Porque o que acontece? Quando a gente não está acostumado a mentalizar, a imaginar, tudo fica muito difícil, né? É como se você fosse numa academia. Você tá lá malhando, né? Aí hoje você chega numa academia, você vai começar pelo mais pesado? Não, você vai começar pelo mais leve, pelo aparelho mais leve. E aí você vai criando
força muscular e vai passando pro mais pesado, para ficar sarado. Assim também é a nossa imaginação, é a força da nossa mente. Se você não está acostumado a fazer isso, a visualizar, então não adianta eu falar um monte de coisa aqui e não vai fazer diferença nenhuma para você. Por quê? Vou te dar um exemplo. Se eu falar assim hoje, olha, a gente hoje vai visualizar que a gente vai ganhar na loteria. Qual a sua primeiro pensamento? Hahaha, louca, né? Já é a sua mente boicotando a sua magia, a sua intenção. Por quê? Porque você não está preparado para isso. A gente tem que começar o quê? Pequeno, com pequenos sonhos, né? A gente não vai usar a palavra desejo, porque aqui nós somos pessoas esclarecidas e a gente sabe que desejos são só impulsos e a gente vai trabalhar com sonhos e metas. Então, assim, a partir de 2023, desejo a gente deixa pro Aladim lá e a gente vai trabalhar com sonhos e metas, mas não sonhos mal abstratos que vão... São sonhos aqueles, principalmente aqueles que você guarda na gaveta, que você acha que não vai conseguir. Se esse sonho não sai da sua cabeça há muito tempo, se vira e mexe, ele volta, é porque não são desejos, tá? Se fosse simples desejo, eles simplesmente evaporam. Então, a gente vai trabalhar realmente com a visualização. E a gente vai começar pequeno pra gente ter foco numa coisa só, tá? Então, você vai pensar aí, eu ia fazer uma pegadinha com vocês, eu ia falar assim, o que vocês querem? Eu sei que é uma pergunta super difícil, porque eu já, um tempo atrás, eu fazia pra mim e eu também não sabia. Hoje em dia, depois, né, que eu fiz a jornada do louco, né, com o tarô e que eu fui me desenvolvendo e aprendendo e estudando e me dedicando, eu fui chegando a me conhecer e a saber quem sou eu e o que eu quero. Então, hoje em dia, eu sei como fazer esse detalhamento. Então, a gente começa com um sonho pequeno. Eu não vou fazer essa pergunta que você quer, porque talvez você esteja no início da sua caminhada e tá muito confuso. Então, você vai pegar um sonho, tá? Eu vou dar um exemplo de algo material, tá? Vamos lá, deixa eu ver algo. Vou fazer algo pra mim, que aí eu passo pra vocês. Um carro, tá? E aí, como é que eu faço esse carro chegar pra mim? Você vai ter que visualizar ele com todos os detalhes. Você tem que imaginar a marca, a cor, se é gasolina, se é álcool, se é gás, se o banco é de couro, se o banco não é de couro, se é Chevrolet, se é Mercedes, se é a Honda, que mais? Você vai ter que imaginar qual os pneus, o tipo de... É detalhe mesmo, tá? Se é um carro que você quer, entra no site de uma concessionária e vai detalhando, vai detalhando, vai detalhando. E aí você vai pegar um papel e vai colocar assim. Vai botar a data de 31 de dezembro de 2023. 2022 já foi. Você vai botar, vai pegar, pode ser um papel em branco, tá? Eu só sugiro ser com lápis. Por que lápis? Porque é grafite. A grafite veio da árvore e tem toda uma energia diferente de uma tinta de caneta que tem química. A gente vai trabalhar com a grafite, né? O lápis ou a grafite da lapiseira. Você vai pegar um papel e vai colocar Rio de Janeiro, São Paulo, Lisboa, Espanha. Vai colocar do jeito que você quiser e vai colocar 31 de dezembro de 2023. E você vai colocar: estou muito feliz e agradecido
Aí você vai colocar a quem você acredita. Você pode colocar, tipo a Anitta, a mim em primeiro lugar. Eu acho isso muito engraçado. Ela se reconhece, gente. Mas você pode botar Deus, universo, você, do jeito que você quiser. Mas agradeça. Eu agradeço ao universo, a fonte criadora, né? Que eu hoje tenho o meu carro. Aí você vai descrevendo o carro, como é que ele é. E aí você vai contando uma história. Sabe o que é fanfic? Para quem não sabe o que é fanfic, é uma história que fãs criam de outras histórias. Não é que você vai criar a sua fanfic, tá? Você vai contar uma história com aquele carro daquele jeito, vai detalhando ele e vai se imaginar dirigindo o carro. Não importa se você tem carteira ou não tem carteira, esse detalhe depois eu explico. Vai se imaginar dirigindo o carro. Imagina a estrada que você está passando, aonde você está com aquele carro. Eu só estou dando um exemplo, tá? Porque é isso que eu vou fazer. Como eu pretendo comprar um carro, eu vou colocar lá Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023. Eu estou feliz e agradecida, né? Porque eu estou muito contente, porque hoje eu estou indo para Grumari, que eu amo praia, com o meu Honda Civic, com as minhas rodas assim, assado, com os bancos assim, e o carro é desse jeito, e ele tem a direção leve, e ele é isso, e ele é aquilo. Eu estou escutando a música tal. Escolha uma música e coloque ela na tua playlist, para você começar a ouvir essa música também. Isso se chama ancoragem. Se você quiser, você também pode usar um perfume, né? E você pode colocar, estou usando perfume tal, e tem esse perfume, porque você está passando essa mensagem para o universo. Olha só, é tão real que o que está escrito aqui, eu tenho. Eu ouço, essa música tá na minha playlist, esse perfume eu uso, eu já estou sentindo o cheiro. E aí, você quando for imaginar que você tá naquela historinha, você borrifa esse perfume no papel, porque toda vez que você sentir o perfume, você vai lembrar da história, você ouve a música, porque toda vez que você ouvir a música, você vai lembrar dessa história. E a mente da gente, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. E ela vai começar a absorver essa história como real. E aí, o que eu estou fazendo com vocês? Vocês vão se tornar um imã para que isso aconteça. Porque a gente chama as coisas pra gente. E aí, o que a gente fala na lei da correspondência, que o pessoal chama de lei da atração? É que quando a gente chama pra gente, não é pra você ficar aflito, tá? Não é pra você ficar desesperado, esperando aquilo acontecer. Fala, meu Deus, chegou, não chegou? Porque aí você cria um efeito zenão e aquilo não volta pra você, aquilo não chega pra você. Então você vai fazer assim, você cria, né, com o máximo detalhes possível, você sente, porque você tem que trazer essa emoção pra você. Tem que ser tão nítido que você sinta o vento, que você se emocione porque aquilo está acontecendo. E quando você se emociona, você está fazendo o seu corpo sentir, vibrar. E essa vibração é que vai jogar para o universo. E aí você vira um imã para aquilo acontecer. Como vai acontecer? Como esse carro vai chegar para mim? Se eu vou ganhar na loteria, se eu vou fazer um trabalho grande, se eu vou receber esse dinheiro de herança, ou simplesmente se eu vou entrar numa negociação. Isso é com o universo. Eu vou fazer isso. Então, resumindo tudo isso que eu falei, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um papel, um lápis e vai colocar 31 de dezembro de 2023 e vai contar a sua história, se inserindo na história, inserindo o seu objeto de seu sonho e sua meta. Eu nem vou colocar mais desejo. Então você vai colocar isso, vai fechar esse papel, ou cria uma caixa. Eu tenho uma caixinha vermelha, eu podia ter trago ela e esqueci.
que eu chamo de caixas de sonhos. E aí eu vou colocando ali. E quando eu cocrio e jogo pro universo, eu fecho e deixo ela. Eu não mexo nela de novo. Eu sei que ela tá lá. Sabe como eu sei que ela tá lá? Quando eu sinto o perfume ou quando eu ouço a música. Mas eu não fico angustiado com isso. Eu joguei pro universo e eu tô confiando, né? E aí, ou você pode botar no fundo da gaveta se você não tiver uma caixinha. Mas o ideal é que você não fique angustiado com aquilo. Porque tem gente que fala assim, eu vou ler aquela carta, e tem gente que começa a entrar em processo de angústia porque tá lendo aquilo. Então esquece, deixa lá no canto. Trabalha com as âncoras, né? Com a ancoragem. Trabalha com a música, trabalha com o perfume e deixa a cartinha lá. E aí no dia 23 de dezembro de 2023, 31 de dezembro de 2023, você tira aquela cartinha lá. Pode ser que chegue antes, pode ser que chegue depois, ou pode ser que você esteja entrando nos trilhos para aquilo acontecer. Por que eu falei? Mesmo que você não tenha carteira de motorista e queira um carro, você pode inserir o carro no teu sonho. Porque o caminho para chegar, para você dirigir o carro, é ter uma carteira. Então nesse ano você vai tirar sua carteira. O universo ajuda, mas a gente tem que fazer o quê? O que o carro falou, que a gente falou tanto? Movimentar, tá? Não vai cair do céu. A gente vira o imã, mas a gente tem que fazer um movimento. Se eu quero um carro e não sei dirigir, o que é o meu dever de casa? Tirar a carteira de motorista. Esse carro vai vir mais rápido. Tô parada, empacada naquele emprego que ninguém me valoriza e que não me paga direito. O que você vai fazer? Vai procurar um trabalho que te valorize, vai fazer seu network, sabe? Aquelas pessoas que te conhecem, sabem que você é um bom profissional. Vai se mexer. O carro falou de quê? Movimento, mudança, domínio. Mas eu não sei o que eu quero. E aí fica difícil de escrever essa cartinha. Autoconhecimento. Aqui o tarô. Uma ferramenta maravilhosa para você aprender a se conhecer e transformar a sua vida. Então dá para fazer essa coisa, esse tipo de coisa, dá para trabalhar, dá para conseguir. Mas sempre lembra, cria aqui, sente e joga pro universo. Tem uma segunda coisinha aqui, que aí eu não sei se é para quem tem a carta, né? Quem tem o carro. O carro ele ajuda também a trazer as coisas pra gente. Você pode imaginar o seguinte. Lembrando que é só uma sugestão, tá? Eu dei o exemplo do carro, mas você pode colocar o sonho que você quiser. Lembrando que a gente começa com um sonho pequenininho, porque vamos dizer assim, eu coloco 31 de dezembro, eu ganhei na loteria. Se a minha mente não tá preparada para uma coisa muito grande, ela vai entrar em embate, e aí você sabe que loteria é muito difícil, né? E aí não vai acontecer, porque o negócio é você entrar em harmonia com a sua mente e o seu corpo, porque quando a emoção vem, é sinal que deu certo, tá? Então, assim, se você fez um negócio e você não sentiu emoção nenhuma e tua cabeça começou a falar assim, sei lá, nem adianta. Então, a gente começa com coisinha pequena pra gente ir treinando. Porque, você começa com um sonho pequenininho e aí aconteceu, o que a sua mente vai fazer? Esse negócio aqui funciona. Aí você faz de novo. Funciona. Aí você faz de novo. Aí você vai aumentando, sabe? Vai aumentando a meta. Vai aumentando o negócio. E aí você chega lá. E aí você pode fazer a visualização só com a sua cabeça, mas é aquela coisa, se você não está acostumado, põe no papel, tá? Põe no papel, que aí você joga pro papel, põe aquilo mais concreto, que fica melhor. Uma hora a gente desenvolve só visualizar, enquanto isso eu ainda coloco no papel também. E aí você pode visualizar também o carro da carta do tarô. Imagina você com essa cartinha escrita. E aí você entra nesse carro aqui e você conversa com esse moço aqui, né? Que ele também, ele pode ser uma das personificações do mago. Lembra
que 7 é 3 mais 3 mais 1. Ele tem a força e a bateria das duas imperatrizes aqui e mais um mago para falar, meu filho, vambora, né? Então, você vai entregar para essa pessoinha aqui o teu sonho, né? E pede para ele trazer para você. Isso é uma das outras formas também que a gente pode usar a carta, o arcano do carro, tá bom? Lembrando que se você não acredita, não adianta, tem que colocar fé, tem que acreditar, tá? Porque impossível não existe, tudo é possível, tudo acontece e eu sou prova viva disso. Um dia, quando eu tiver mais tempo, eu vou contar a história de como eu criei o apartamento onde eu moro, que é assim, extraordinário. Eu acredito, aconteceu. Por isso que eu vou fazer do carro, porque se eu conseguir aqui, eu consigo o carro tranquila também. Porque exercício. Comecei com coisas pequenininhas. Eu comecei com uma borboleta, só para ter ideia. E aí a gente vai, tá bom? É esse o recado que eu quero deixar para vocês aqui hoje. Um feliz ano novo para todo mundo. Se vocês gostaram desse vídeo, curta aqui, compartilhe com as pessoas que vocês acham que vai agregar algo. Se tiver alguma dúvida, algum tema que vocês queiram que eu fale, deixa aqui nos comentários, comentem aqui também, que eu vou dar uma olhada e a gente faz um vídeo sobre o tema mais interessante que vocês acham, tá bom? Um beijo para todo mundo, muito obrigado, um abraço para vocês.